Bom dia, meus irmãos. Hoje, 22 de março, nós estamos aí no segundo domingo sem o nosso culto. Estamos assim de quarentena, roupa de ficar em casa mesmo, cabelo despenteado. É assim que a gente fica em casa. Hoje nós estamos então no nosso quarto domingo da quaresma, né? Ainda continuamos nesse espírito, né, das disciplinas espirituais, exercícios para a alma. Isso é significativo nesse momento. Estamos aí de quarentena na quaresma, né? Tô com saudade de todos aí. É uma pena que a gente não pode nesse momento se encontrar, mas faz parte. É isso mesmo. Tem que ser assim. Eu estou gravando esse vídeo até para que a gente possa ter um direcionamento pastoral aí na nossa comunidade nesses tempos. Eu queria dizer para vocês que esses dias andei pesquisando um pouco mais sobre a doença, vendo as opiniões e lendo algumas coisas referente a esse momento do nosso mundo, né? Não só do nosso país ou da nossa cidade. E de fato, meus irmãos, assim, não é só essa questão de fake news e conspirações e nada não, mas o assunto é de fato muito sério. Eu queria que vocês pudessem tomar essa consciência de que de fato nós estamos passando numa crise mundial muito séria. Talvez aqui em Anápolis a gente, por estar numa cidade menor, a gente não sinta tanto esses impactos, né? Apesar de já estarmos sentindo. Mas São Paulo e até Brasília, que está aqui do nosso lado, a situação está muito séria. E as previsões não são muito boas, né? Eu estava vendo algumas opiniões de especialistas, gente séria, dizendo que até agosto a previsão é de quase 1 milhão de mortos só no nosso país por corona. Então isso, meus irmãos, é muito sério. Assim, a gente não vai ter cemitério para isso tudo, não vai ter logística de cremação para isso tudo. São dados muito alarmantes se a gente pensar assim, o que isso representa assim, os nossos familiares podem morrer e a gente não vai poder enterrá-los, a gente não vai poder velar o corpo deles. A coisa não é brincadeira. A gente está achando, fazendo piada, distribuindo meme e essa forma do brasileiro encarar as coisas, mas dessa vez a gente precisa encarar um pouquinho mais de seriedade. Então é de fato sério, né? O governo disse esses dias para trás que a previsão é que no mês que vem, agora em abril, o nosso sistema de saúde entre em colapso. Eu não sei se você sabe o que significa isso, mas entrar em colapso significa que a demanda por leitos, por UTI, por respirador, ela vai ser maior do que a capacidade do sistema de saúde, seja particular ou seja do SUS. Então vai ter gente precisando de UTI e não tendo vaga. Vai ter gente precisando de respirador para sobreviver e não vai ter. Então, o sistema vai entrar em colapso, vai ter gente que vai morrer em casa, porque não vai ter hospital para isso tudo de gente. Então, meus irmãos, eu não estou falando isso assim para ser alarmista, para causar desespero, nem nada disso. Eu vou continuar o vídeo aqui, você, por favor, entenda o que eu quero dizer. Eu só quero alertar você a levar as instruções a sério. A instrução, a única instrução de fato que tem algum impacto na diminuição desses dados é uma só. Não tem remédio, não tem vacina, não tem nada. A única coisa que nós podemos fazer é isolamento, é ficar em casa. Então, meus queridos irmãos da Sal da Terra de Anápolis, fiquem em casa, não saiam, não vá, vou só ali encontrar um amigo, eu vou na casa do fulano, eu vou não sei aonde,
Ah, eu vou encontrar meu amigo, ah, eu vou encontrar minha namorada, eu vou encontrar meu namorado, vou encontrar minha filha, vou encontrar meu filho. Não, fiquem em casa, fiquem em casa. Não saiam para trabalhar, não saiam para fazer nada. Ah, meu trabalho não liberou. Esse é um assunto de fato complicado, porque as empresas também precisam entender isso, né? Tem muita coisa envolvida. Mas uma coisa que eu tenho refletido é: não é possível que a gente, em nome do capital, em nome da economia, a gente arrisque as vidas. A gente precisa ser protagonista nisso. A gente precisa dizer não. Quando a gente diz não e a gente não vai trabalhar, a gente também está dizendo: olha, não é a empresa que é dona da minha vida, eu sou quem decido sobre minha vida. Então pode parecer radical, mas eu acho que é por aí. Né? Eu como cristão, eu preciso dizer que quem manda na minha vida e o valor que tem na minha vida é dado por Deus, e eu preciso cuidar dele, não é a empresa. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa refletir e analisar. Nós temos a responsabilidade cristã de cooperar para o bem comum. Né? Toda vez que eu saio, eu corro risco, e não é só um risco meu, é, é a minha vida, não. É porque através da minha vida, se eu for contaminado, muitos ao meu redor são contaminados. E não é só os da minha casa, é por onde eu passar, assim, o meu vizinho, a casa do lado, a pessoa que pegou o elevador depois de mim. Isso tudo corre risco. Então é para o cooperar com o bem comum que nós temos que ficar em casa, e isso é uma responsabilidade cristã nossa. Outro ponto que eu queria colocar é assim: nós temos, inclusive o nosso lecionário de hoje nos lembra o Salmo 23, né? Que diz que ainda que a gente passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, a vara e o cajado de Deus nos consolam, nos guiam pelo caminho. Então, meus irmãos, nós temos a consciência da presença de Deus em todo momento, e isso é consolo. A gente precisa ter o nosso coração tranquilo de que Deus cuida de nós. O Senhor é o nosso guarda, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. O Senhor está guardando a nós e aos nossos. Então vamos também, no meio desse caos todo, ficar com o nosso coração tranquilo, gerando essa consciência da presença de Deus que nos cuida, né? Cuida de nós. Nós precisamos orar, nós precisamos estar com os nossos joelhos dobrados, orar por nós, pela nossa casa, pelos nossos vizinhos, nossa cidade, o nosso país, o mundo. Nós precisamos estar diante de Deus em oração, pedindo para que Deus abrevie e possa minimizar os danos causados por tudo isso. Então eu convoco a nossa igreja a estar de fato em oração sobre esse assunto. Uma última coisa que eu queria colocar, meus irmãos, era o seguinte: a quarentena, esse isolamento, essa coisa de ficar em casa mesmo, isso é muito difícil. Pode ser fácil, é só ficar em casa, é dia de folga, é menos trabalho, mas não é brincadeira, não é férias, não é feriado. É ficar mesmo em casa de quarentena. E isso requer uma disciplina emocional, isso afeta a nossa mente, o nosso coração. A gente vai ficando entediado, a gente vai comendo demais, a gente sabe disso tudo, porque afeta muito o nosso emocional, ainda mais com tanto de notícia desse, os quadros não muito positivos, então isso afeta mesmo o nosso coração. Por isso, meus irmãos, não vamos esquecer das disciplinas espirituais, não vamos esquecer dos exercícios emocionais, dos exercícios da alma. Não vamos abandonar a devocional diária, nosso período de oração, leitura da palavra, usar o nosso lecionário. É interessante, muito interessante, porque no domingo passado, quando a gente ia falar sobre solitude, um exercício da alma, nós fomos obrigados a ficar sozinhos em casa, sem nos reunir. Então, é uma disciplina forçada, nós estamos sendo forçados a essa disciplina da solitude.
Isso, a gente pode encarar esse período de quarentena de duas formas. A gente pode encarar isso como um desespero de ficar em casa, esse tédio de não poder sair, ou a gente pode encarar isso como uma grande disciplina, um exercício, uma oportunidade de Deus para a nossa alma, de poder focar na gente mesmo, na nossa devoção, leitura, não só da Bíblia, mas também de livros que possam edificar a nossa alma, acalmar o nosso coração, que a gente tenha de fato esse tempo assim de meditação. Não vamos esquecer esses exercícios, né? Vamos continuar firmes no nosso jejum. A gente se propôs a fazer aí esses 40 dias de jejum. Então vamos continuar firmes. Nós estamos no quarto domingo, são 7. Então, quem sabe a gente pode se reunir aí em lives durante a semana para a gente poder se estimular uns aos outros e não abandonar essa caminhada, essa jornada durante a quaresma. Quero encerrar esse vídeo lendo para vocês o texto de Isaías 26, versículos 21, 20 e 21. Diz assim: Vá para casa, meu povo, e tranquem as portas. Esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos. Ela os mostrará para que todos os vejam. É um texto forte que parece muito atual e de fato é. Nós temos que ir para casa, fechar a porta, mesmo que por um breve tempo, até que a ira do Senhor passe. Nós sabemos que todo esse mal, e qualquer mal que sobrevém à terra, é fruto da nossa condição de pecadores, do pecado. Nosso mundo jaz no maligno, né? Então tudo isso é fruto mesmo da nossa queda, de um ser humano que escolheu por se rebelar contra Deus. Então, nós precisamos orar mesmo, estar conscientes da presença de Deus e do mundo espiritual e do que envolve espiritualmente tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos ser anunciantes da boa notícia, né, do Evangelho de Deus, de que a ira do Senhor vai passar e que a graça do Senhor está sobre nós. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana dentro de casa, junto com os seus familiares. Quem sabe você pode fazer cultos domésticos, reunir a galera, orar, né, o pessoal da sua casa mesmo, estar diante do Senhor dentro da sua casa. Um grande abraço para vocês e Deus abençoe.